Hoje vou explicar um filme de ficção científica de terror chamado Parasita. O filme começa com misteriosos alienígenas chamados de parasitas iniciando sua invasão de humanos que infectam humanos. Ao entrar em seus cérebros, um desses parasitas entra no cérebro de um homem de meia-idade dormindo ao lado de sua esposa, enquanto o outro parasita tenta entrar no cérebro de um estudante do ensino médio chamado Shinichi Izumi. No entanto, o alienígena não consegue contornar os fones de ouvido de Shinichi, e portanto, recorre ao infectar sua mão direita em vez disso. Shinichi gritou assustado e tentou tirá-lo ao ouvi-lo gritando. A mãe de Shinichi, Nobuko, corre para verificar seu filho. Ela verifica sua mão, mas não encontra nada de errado. Ela chama de imaginação e diz a ele para ir de volta a dormir na manhã seguinte. O alienígena no corpo do homem come seu cérebro e assume sua consciência humana. Então decapita a esposa do homem e, enquanto isso, Shinichi surpreendentemente retém sua consciência humana. Possivelmente devido ao meio de entrada do alienígena que entrou em seu corpo, o alienígena parece ter assumido a mão direita de Shinichi e o faz fazer coisas além de seu controle, como agarrar aleatoriamente a namorada de Shinichi, Satomi Morano, estendendo o comprimento da mão direita de Shinichi para agarrar coisas e jogar uma bola na cesta à distância sem nem mesmo olhar. Shinichi conseguiu um negócio muito melhor do que aquele cara que acabou de matar sua esposa. Confuso e preocupado, Shinichi confronta sua mão direita com uma faca, forçando o alienígena se revela. Acontece que o alienígena pode mudar de forma, transformando sua mão direita em uma porção assustadora de cobra. No entanto, ao contrário dos outros alienígenas que são assassinos cruéis, o alienígena que assumiu a mão de Shinichi é mais amigável. Revela que era para alimentar-se do cérebro de Shinichi, mas não conseguiu fazê-lo por causa de seus fones de ouvido. Agora está permanentemente vem a uma parte da mão direita de Shinichi e viverá enquanto o menino viver sem outra escolha. Shinichi faz amizade com o parasita e o chama de Miji enquanto Miji aprende sobre a espada na língua japonesa. Lutando contra arco e flecha da anatomia humana, o outro alienígena sai em uma matança enquanto retorna da escola. Miji sente a presença de outros alienígenas comedores de cérebro e arrasta Shinichi para um restaurante próximo. Eles encontram a porta principal fechada. Então eles se esgueiram para o restaurante pela porta dos fundos. Com seu horror, Miji e Shinichi testemunham o alienígena comedor de cérebros alimentando-se de um humano. O alienígena sente a presença de Miji. Felizmente dá as boas-vindas. No entanto, o alienígena logo percebe que Miji não matou seu hospedeiro humano. O alienígena então começa a caminhar em direção ao menino com um olhar perdido em seu cérebro. Se Shinichi morrer, Miji morrerá com ele. Entretanto, o alienígena revela que, embora dois cérebros alienígenas não possam residir em uma cabeça humana, o Miji pode residir no mão do hospedeiro alienígena. O alienígena amputa a mão de seu hospedeiro e pede a Miji para se mover para que o alienígena possa se alimentar do cérebro de Shinichi. No entanto, Miji declina e os dois alienígenas lutam entre si. O estrangeiro aliviado Shinichi agradece a Miji por salvar sua vida. Entretanto, Miji diz a ele que matou o estrangeiro apenas porque a proposta de transferência do estrangeiro era arriscada, então preferiu viver em suas mãos. É revelado que Miji é capaz de sobreviver nas mãos de seu hospedeiro por causa dos nutrientes está recebendo da dieta de Shinichi. Miji diz a ele que irá protegê-lo de tudo, desde que Shinichi continue comendo aquele doce McDonald's, enquanto o detetive Hirama começa a investigar os assassinatos que ele suspeita que um assassino canibal está à solta, que é um detetive bastante rebuscado que você deveria provavelmente estará procurando por alienígenas no dia seguinte na escola. O princípio de Shinichi introduz uma nova professora chamada Ryoko Tamiya, para a consternação de Shinichi. Miji revela que sua nova professora foi assumida por um alienígena que mais tarde eles enfrentaram Tamiya. Tamiya garante a eles que ela não pretende fazer mal e os convida a conversar depois da escola, que mais tarde se encontram em um zoológico aquático onde Tamiya os apresenta eles a dois outros alienígenas chamada Hideo, um estudante do ensino médio, e Senhora A, policial. Os alienígenas perguntam a Tamiya por que ela os trouxe para conhecer uma Tamiya humana que parece mais razoável em comparação com outros alienígenas. Revela seu interesse em estudar o modo de vida humano, que ela tinha sexo com o Senhora para sua pesquisa. Ela revela que agora está grávida de um bebê humano normal. Tamiya sente que todos precisam uns dos outros para sobreviver e encontrar o propósito de suas vidas. Ela também está preocupada com os assassinatos sendo altamente relatados na mídia e está procurando maneiras de se alimentar de humanos sem criar um espetáculo na mídia. Ela pede a Miji e Shinichi para cooperar com eles. Quando Shinichi e Miji a recusam, Tamiya os avisa das terríveis consequências se eles tentarem ficar no caminho deles. Ela os lembra que Satomi e toda a escola estão à sua mercê. De volta em casa, vendo Shinichi tão distante ultimamente que sua mãe pergunta se ele está bem, ela o cutuca para se abrir, mas Shinichi só fica irritado e diz a ela que ele não é mais uma criança e não tem que contar tudo para sua mãe. Além de que ele está se divertindo muito com a mão em seu quarto esses dias. No dia seguinte, enquanto voltava da escola, Miji e Shinichi correm em MR. A Miji sente a intenção do alienígena de matar e pede a Shinichi para evitá-lo.
Shinichi segue seu conselho e foge, mas MR a segue-o em um beco isolado sem outra escolha. Miji decide finalmente confrontá-lo e ordenar que ele recue. MR avisa que ele não é como Tamiya. Ele revela que ouviu sobre o parasita que Meiji assassinou em um restaurante que ele chama de Miji, um parasita perigoso que deve ser enfrentado. Uma batalha intensa segue como Miji e MR. Shinichi luta lentamente e se aproxima do alienígena escondendo um tubo de metal em sua mão esquerda quando ele se aproxima o suficiente. Abalado depois de matar um homem, mas Miji, divertido pela natureza, o lembra de que o alienígena já havia matado o humano quando assumiu o corpo do hospedeiro. Enquanto voltava para a casa do mercado, a mãe de Shinichi percebe o desamparado senhora no beco. Ela nervosamente pergunta se ele está ok à distância. De volta em casa, Miji suspeita que um alienígena está se aproximando de sua casa. Shinichi, assustado, corre para a cozinha e pega uma faca que a porta abre, e é revelado ser a mãe de Shinichi. Nobuko Miji o avisa que o senhor assumiu o controle do corpo de sua mãe, mas Shinichi se recusa a acreditar que o senhor se separou de seu antigo corpo e mudou-se para o corpo da mãe de Shinichi. No entanto, a mera sugestão perturba Shinichi e ele reatens para matar Miji se ele não parar de falar bobagem. Entretanto, o pior medo de Shinichi se torna realidade e o senhor a fala através da mãe de Shinichi, confirmando as afirmações de Miji. Shinichi começa a chorar e nega. Ele se desculpa com sua mãe por esconder a verdade dela e implora que ela pare de brincar com ele, desconsiderando suas emoções. MR então perfura o coração de Shinichi e o fere mortalmente. Miji grita em descrença enquanto Shinichi desmorona no chão. MR a diz a Miji que está tudo acabado para Miji e Shinichi quando o senhor a deixa. Miji entra no corpo de Shinichi através do buraco que o senhor a deixou em suas costas. 2 dias passam e Shinichi fica imóvel em sua casa. Ele eventualmente ganha consciência e se levanta. Miji revela que usou um pedaço de si mesmo para cobrir o buraco no corpo de Shinichi e deixou uma parte de si mesmo em seu coração que havia sido destruído. Miji então voltou para a mão direita de Shinichi. Foi um experimento, mas felizmente funcionou. Entretanto, Shinichi não é tão animado por estar vivo depois de perder sua mãe. Ele diz a Miji que deveria tê-lo deixado morrer e irrompe em lágrimas depois de se recolher. Shinichi vai para sua escola para confrontar Tamiya. Ele pergunta a ela sobre o senhora, mas ela se recusa a revelar seu paradeiro. Uma faca nela, mas ela bloqueia sem esforço seu ataque e deixa. Enquanto isso, o detetive Irama encontra as impressões digitais de Shinichi no tubo de ferro e o restaurante ainda sofrendo. Shinichi vagueia pela cidade e se depara com um comício político que Miji determina que o político chamado Takeshi Hirokawa se dirigindo à multidão foi assumido por um alienígena. Especula-se que os alienígenas querem criar um lugar onde eles possam comer humanos. Eles não deveriam procurar além da Igreja da Cientologia. Mais tarde, o detetive Irama aparece na casa de Shinichi. Ele pergunta a ele sobre o assassinato do policial, mas Shinichi nega ter qualquer conhecimento. No dia seguinte, Satomi apresenta Shinichi para Shimada, um dos membros. A rede de F. Tamiya. Satomi revela que Shimada acabou de ser transferida para a escola deles. Ela força Shinichi a apertar a mão do alienígena. O alienígena tenta apertar a mão esquerda de Shinichi, mas para seu espanto Shinichi aperta a mão do alienígena com igual força. Miji especula que a célula usada para consertar o coração de Shinichi pode ainda estar vivo dentro dele e está mudando o corpo de Shinichi para se tornar mais forte como os corpos alienígenas. Também está tendo efeitos perceptíveis na personalidade de Shinichi, já que um Shinichi outrora tímido e dócil continua insistindo em encontrar e desafiar o senhor. Miji diz a ele que pode nem sempre estar lá para protegê-lo porque ele deve dormir por 4 horas por dia, e ao contrário dos humanos, Miji não pode escolher quando dormir e também não pode ser acordado durante essas horas. Só como eu. Em um domingo, após uma longa investigação sobre o polícia determinou que os parasitas são responsáveis pela série de assassinatos na cidade. Eles descobrem que os parasitas podem ser identificados por seus cabelos quando alguém puxa o cabelo. A mecha reage enrolando. No dia seguinte, a diretora fica sabendo da gravidez de Tamiya e a força a tirar a licença maternidade. Sobre eles, ela revela que Shimada vai caber perfeitamente no ambiente escolar porque, assim como seu Shimada não consome carne humana, Shimada está na sala de arte se oferecendo para ser o modelo de arte para Satomi e seus amigos enquanto guia Shimada para encontrar o pose certa. O amigo de Satomi puxa o cabelo para seu horror. O cabelo começa a enrolar a garota e suas amigas percebem que Shimada é um parasita e começam a entrar em pânico. Ela tenta fugir, mas Shimada a arrasta de volta. Em seguida, segue em direção às garotas, mas Satomi arremessa uma garrafa de removedor de tinta na boca do alienígena. O produto químico desfigura o alienígena e o faz ficar fora de controle. Satomi encoraja as garotas a correrem, mas Shimata os impede e começa a executar as garotas. Miji sente a intenção de matar de Shimata e corre para a sala de arte. Horrorizado, ele se depara com uma trilha de cadáveres de seus colegas de classe, causando-lhe um ataque de pânico. Miji o ajuda a se acalmar e eles continuam procurando Shimada. Eles eventualmente localizam o alienígena procedendo para matar Satomi. Shinichi a salva e confronta Shimada, mas de repente Tamiya aparece por
atrás chateada com Shimada por causar a bagunça. Satomi ferido e pula para fora do prédio após a explosão. A polícia chega e confronta o alienígena que sobreviveu à explosão. Shinichi envia Satomi para um hospital em uma ambulância antes de retornar para terminar. A boa Tamiya então aparece e diz a Miji e Shinichi que ela vai desaparecer por um tempo até se ela tiver seu filho. Antes de partir, ela entrega a Shinichi a localização do senhor. A possuído Nobuko, Shinichi encontra o senhor no endereço e o segue secretamente até uma ponte, porém Miji de repente diz a ele que eles devem retornar, pois Miji está se sentindo sonolento. Shinichi não pode acreditar que sua má sorte. Miji lhe dá seus votos de boa sorte e se transforma em uma espada antes de adormecer. Ataques de Shinichi começa a se aproximar cada vez mais do alienígena. MR aprega uma peça em Shinichi usando a voz de sua mãe, mas o alienígena não sabia que as crianças geralmente ignoram as vozes de suas mães. O senhor então começa a matar um Shinichi distraído, mas Nobuko supera a consciência do parasita e bloqueia seu ataque. Shinichi usa a oportunidade para matar Nobuko, matando o senhora com ela ao longo dos próximos dias. A eleição do prefeito e as promessas de cumprir suas promessas. Enquanto isso, o detetive Irama é abordado por uma equipe especial de assalto ou oficial chamado Yamagishi, que o faz assinar uma carta de confidencialidade para um projeto chamado Proteção à Vida Humana. Tamiya e Hirokawa são vistos conversando com um parasita misterioso chamado Goto, que revela que quando assumiu o corpo de seu hospedeiro humano foi instruído a terminar a humanidade. O filme termina com a visita de Shinichi a Satomi no hospital, onde um indivíduo desconhecido o grava conversando com Miji. Se inscreva para mais vídeos como este, ative notificações e deixar um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.